Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar sobre o nosso Botafogo. Quarta-feira, né? Dia do grande jogo entre Botafogo e Bragantino, mas eu quero falar de um outro assunto neste vídeo aqui, né? Vamos falar um pouquinho do Oscar Romero, né? Muita gente perguntando, falando assim, Medeiros, o que houve? O Botafogo não anunciou o jogador ainda? A notícia foi na semana passada que o jogador estava encaminhado com o Botafogo. Conta aí uma novidade pra gente sobre a situação do Oscar Romero. Fui conversar com algumas pessoas hoje para saber, né, como é que anda a situação do Oscar Romero e eu recebi que está tudo ok, né? Não tem nada acontecendo em relação a melar a negociação, nada disso. Inclusive, na terça-feira, ontem, os documentos foram trocados, né, para a assinatura do Botafogo, a assinatura lá do Romero, né, e o jogador, nos próximos dias, aí, até o final dessa semana, já deve estar desembarcando no Brasil para fazer os exames médicos e também se apresentar ali oficialmente já com a camisa do Botafogo, né? O Oscar Romero, que a gente já trouxe outro vídeo aqui mostrando as qualidades dele, mostrando os vídeos de melhores momentos, né? Então, só atualizando aí a situação para vocês, está tudo ok, né? Ele não poderia jogar a fase de pré-libertadores, até porque a fase de pré-libertadores acaba para o Botafogo hoje. O Botafogo conseguindo passar do Bragantino, o Botafogo vai para a fase de grupos, e aí na fase de grupos o Romero poderia ser inscrito, o Romero poderia jogar pela Libertadores aí, com a camisa do Botafogo, né? Poderia também jogar a Copa do Brasil, poderia também jogar o Campeonato Brasileiro, né? Então, chegando nesta semana, o Romero ainda vai se adaptar, vai se ficar 100% fisicamente, para depois começar a ajudar o Botafogo aí nesta temporada de 2024, ok? Beleza? Então, sobre o Romero é isso que a gente tem, tá tudo ok, tudo certo, documentos sendo trocados, tá bom? Eu quero falar sobre um outro assunto também, acabar com algumas especulações aí que estão saindo nos últimos dias, né? Primeiro vamos falar do Marlon Freitas, né? Tá saindo umas notícias, principalmente pelos canais do Vasco, né? Que o Vasco realmente está muito interessado aí no Marlon Freitas. Fui conversar com algumas pessoas também envolvendo o lado do Botafogo, né? E o Botafogo mantém a mesma linha de sempre. O Marlon Freitas não é um jogador que o Botafogo quer negociar. Então, para tirar o Marlon Freitas do Botafogo, a proposta tem que ser absurda. A proposta tem que ser realmente algo irrecusável. Se vier com proposta de empréstimo, vai ser negado. Se vier com proposta de troca, vai ser negado. Então, assim, ou apresenta uma proposta realmente muito boa, muito atrativa, que vai fazer o Botafogo balançar, ou não vai ter negócio, né? Lá os canais do Vasco lá disseram que o Botafogo estaria pedindo 27 milhões de reais pelo Marlon Freitas. Respeito, obviamente, a informação dos amigos, né? Dos canais vascaínos, mas eu não acho nem que o Botafogo estabeleceu o preço, não. Né? O Botafogo não quer realmente negociar. Se o Vasco vier com 27 milhões, acho que é uma boa proposta. Aí o Botafogo pensaria, mas eu não sei se o Vasco está disposto a gastar isso no Marlon Freitas, não, até porque o Marlon Freitas já está com uma idade, né, que talvez aí não vale o Vasco pagar aí quase 30 milhões por ele. É um bom jogador, é um jogador que o Vasco está querendo muito, mas é um jogador também que o Botafogo não quer negociar e o John Textor gosta muito dele, né? O Marlon Freitas é um jogador que o John Textor gosta realmente e não quer se desfazer dele, tá bom? Outro jogador que saiu aí uma notícia, novamente uma notícia pelos canais de outros clubes, né? Os canais do Corinthians lá falando que o Danilo Barbosa poderia ser trocado pelo Gustavo Mosquito, né? O jogador lá, o ponta direita do Corinthians. Isso é um interesse do Corinthians, né? Fui conversar com algumas pessoas também envolvendo o lado do Botafogo. A história tem dois lados, né, gente? Então, o Corinthians pode estar querendo isso, mas o Botafogo rechaça completamente essa possibilidade de troca entre o Gustavo Mosquito e o Danilo Barbosa. Primeiro que o Botafogo já considera ali os pontas direitas que o Botafogo tem, o Botafogo já considera o seu elenco fechado ali naquela posição, né? O Botafogo hoje tem o Luiz Henrique, o Júnior Santos para aquela posição e ainda tem o Yarlen, que é a joia aí que apareceu, e o Diego Hernandes. Então o Botafogo tem
vários jogadores para aquela ponta direita e o Savarino também, que joga na ponta esquerda e também joga na ponta direita. Então o Botafogo está repleto de jogador para essa posição, não pensa em trazer outro ponta direita, né? E o Gustavo Mosquito é ponta direita. E o Danilo Barbosa é um jogador que o Botafogo também não quer se desfazer. Entende que ele é um jogador que contribui bastante ali no sistema defensivo, é um volante que hoje provavelmente vai ser titular na partida contra o Bragantino, então essa troca não faz sentido nenhum olhando pelo lado do Botafogo. Então são duas notícias aí que está saindo, né, na mídia, alguns torcedores ficaram até um pouco preocupados, mas vendo o lado do Botafogo, a informação que a gente tem é essa, que tranquiliza aí um pouquinho, né, vocês, apesar de que eu acho que era muito óbvio até que o Botafogo ia agir dessa forma, né? Eu acho que os outros clubes estão com um pouquinho de dificuldade de entender que o Botafogo não é mais aquele clube que aceitava qualquer migalha, não, cara. O Botafogo mudou. A partir do momento que o Botafogo virou SAF, a partir do momento que o Botafogo tem agora uma gestão profissional, né? O Botafogo teve os aportes, tem investimento, é um dos clubes que mais gastam no Brasil. Todas as janelas aí que estão vindo aí, o Botafogo é um dos clubes que mais tá gastando, está mais investindo no seu elenco. Acabou essa época que o Botafogo, os outros clubes chegavam aqui no Botafogo, saía tirando o jogador do Botafogo de qualquer jeito. Acabou. E as pessoas, os clubes estão tendo um pouquinho de dificuldade de entender isso. O Botafogo não quer negociar, o Botafogo não vai negociar e acabou. O Botafogo não precisa vender o jogador para pagar salário, não precisa ficar, sabe, perdendo seus destaques porque está passando algum tipo de dificuldade. Então, assim, hoje o Botafogo vive um momento diferente na sua história, vive um momento em que tem investimento, tem gestão profissional, e isso é resultado aí de um grande trabalho que vem sendo feito aí nesses 2 anos que a SAF começou no Botafogo, tá bom? Então é isso. Especulações já estão respondidas, né? E agora vamos aguardar aí mais tarde, né? Botafogo e Bragantino. Estou confiante, vamos para cima. O Botafogo precisa jogar bola, não dá para ficar recuado. Acho a equipe do Bragantino uma boa equipe, uma equipe que tem vários jogadores muito bons. Tem o Lincoln, que é um meia muito qualificado, tem o Elinho, que é um ponta-direita muito bom, tem o Thiago Borbas, que é um bom centroavante, né? Então tem bons jogadores no Bragantino, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas acho que o Botafogo tem que fazer o seu jogo, tem que ser agressivo, tem que ser um time que pressione a saída de bola, tem que ser um time que use bastante a velocidade, a transição rápida, que o Botafogo já se acostumou a jogar dessa forma, com o Júnior Santos usando seus dribles, sua força física, o Savarino, que chegou agora também com muita qualidade, o Tiquinho Soares, artilheiro da equipe também, né? O Eduardo, o cérebro daquele meio-campo, né? E o Botafogo tem que jogar bola. Não pode ficar recuado, acuado, fazendo cera, querendo o empate a todo custo, apesar do empate classificar a gente. Não, o Botafogo tem que tentar jogar bola, tem que tentar neutralizar as principais ações do Bragantino, né? Tem que fazer o seu jogo, fazer o seu futebol. É isso que eu espero que aconteça mais tarde, nesse grande jogo que vai ser Bragantino e Botafogo no Nabi Abichedi, tá bom? Vamos conversando ao longo do dia. Hoje é dia de decisão. Botafogo e Bragantino valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.